Vamos fazer a leitura bíblica, aliás, duas leituras bíblicas que se encontram, a primeira delas no Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 3, versículos 7 a 14, depois no outro livro também escrito por Lucas, livro de Atos, no capítulo 2, versículos 37 a 41. Vamos fazer a primeira leitura. João Batista, iniciando o seu ministério, ele pregava, dizia ele às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produzir bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões o interrogavam dizendo, que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes, quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também os publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe, mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes, não cobreis mais do que o estipulado. Também os soldados lhe perguntaram, e nós que faremos? E ele lhes disse, a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo ou o vosso salário. O segundo texto, escrito também por Lucas, descreve o surgimento da igreja, o primeiro sermão pregado, inauguração da igreja, após o derramamento do Espírito que marca o início da igreja cristã. Naquele dia o apóstolo Pedro se levantou com muita ousadia e coragem, anunciando a palavra de Deus. E após esta pregação que está descrita no capítulo 2, no versículo 37 nós lemos, ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa e para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Muito bem, nós estamos tratando todo este ano sobre o tema do discipulado e especificamente hoje, tanto no culto da manhã o pastor Daniel abordou isso e nós abordaremos agora também no culto à noite, que uma das consequências do fato de você seguir a Jesus, de você andar com Jesus, de você tomar uma decisão de segui-lo, é que nós somos chamados para uma vida frutífera. Nós somos desafiados a viver uma vida frutífera. E o que significa isto? O que isto quer dizer? O fato é
que a vida cristã, a nossa caminhada cristã, ela tem início. Essa é uma jornada que tem início. Não importa como foi este início, mas o fato é que ela precisa ter um início. Talvez algumas pessoas tenham uma experiência marcante, extraordinária, tenham uma experiência que ela possa se recordar e dizer com precisão, detalhes. Há outras pessoas que talvez não saibam dizer com detalhes o momento pelo qual elas passaram a tornar-se discípulas do Senhor Jesus. Mas houve um início. A natureza da experiência é secundária. Fato é que as coisas precisam ter um início. E aqui, lendo as Escrituras, nós percebemos que as pessoas tiveram um encontro com Jesus, e há um momento daquele encontro. Mateus foi chamado, estava na coletoria. Pedro, Tiago, João foram chamados quando eles estavam consertando as redes. Natanael estava debaixo da figueira, e assim por diante. Saulo no caminho de Damasco. Os outros discípulos, todos foram chamados, esse início de uma jornada, o início de uma caminhada, no qual essas experiências que cada um teve, a forma como cada um respondeu, atendeu o chamado do Senhor Jesus, a forma é diferente, a forma é pessoal, mas há o chamado. É preciso, sem dúvida nenhuma, que haja esse chamado e a resposta a este chamado. E nós somos chamados para seguir a Jesus, e esse chamado para seguir a Jesus, ele se repete também, da mesma maneira como João Batista estava conclamando as pessoas: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. É preciso haver uma mudança no coração, na mente, nas atitudes, para receber o reino de Deus. Jesus também, na mesma direção, ele iniciou seu ministério pregando: arrependei-vos, a necessidade do arrependimento. Porque o arrependimento é o início desta jornada. O arrependimento está no início desta caminhada. O arrependimento marca o ponto inicial desta caminhada. E é interessante que Jesus, antes de subir aos céus, ele ordenou que pregássemos o arrependimento. Ou seja, o arrependimento marca o início da jornada. E o arrependimento se torna a mensagem que nós, como discípulos, como igreja, temos que fazer. Anunciar que as pessoas precisam se arrepender, para poder experimentarem o poder de Deus, o reino de Deus, o conteúdo da mensagem, e entender o que Jesus está querendo dizer. O arrependimento é, portanto, indispensável. O arrependimento é algo insubstituível se você quer seguir a Jesus. Em outras palavras, o arrependimento é outra palavra para aquilo que a Bíblia chama de conversão. Conversão. A conversão, na verdade, ela tem dois elementos. Ela começa com arrependimento e ela exige fé. Ela tem dois aspectos, a conversão. E às vezes nós confundimos o que seja conversão. Há muitas pessoas que não têm ideia do que seja autêntica e a genuína conversão a Cristo Jesus. Para a gente entender o que é conversão, nós precisamos entender o que a conversão não é. Muitas pessoas confundem, então é preciso que você saiba aquilo que a conversão não é. A conversão, a primeira coisa que temos que dizer é que a conversão não é mudança de religião. No Nordeste do Brasil, as pessoas costumam dizer, quando elas se tornam evangélicas, se convertem a Cristo e passam a frequentar uma igreja evangélica,
ele diz: eu passei para a lei dos crentes, né? Então, conversão não é você simplesmente mudar de endereço religioso, você mudar, passar para a lei dos crentes. A conversão é muito mais do que isto. Não é você mudar de religião, você frequentava, pertencia a uma religião e agora você pertence a uma outra religião. A conversão não é a pura e a simples mudança de religião. Mas a conversão também não é uma crise emocional. Nós temos alguns estereótipos de conversão. Sabemos que algumas pessoas, diante de um apelo, diante de um testemunho, diante de uma pregação, diante de um hino, às vezes foram tocadas emocionalmente, caíram em prantos, choraram, foram à frente respondendo a um apelo. E nós achamos que conversão é quando você foi à frente atender um apelo. E foi à frente ali, respondendo aquele chamado, às vezes emocionado, tocado por um testemunho, por uma palavra, por uma pregação inspirada que lhe tocou. Mas a conversão não é simplesmente uma crise emocional. Pode até ter uma crise emocional, mas não é uma crise emocional. Mas a conversão também não é a aceitação racional das verdades bíblicas. Alguém te convenceu intelectualmente, racionalmente, e você diz: bom, diante dessas evidências, então agora eu passo a frequentar esta ou aquela igreja, aderir a um sistema doutrinário, aderir a uma comunidade, a uma religião. A conversão é muito mais do que a simples aceitação racional das verdades que o Evangelho e que a Bíblia pode lhe demonstrar. A conversão também não é uma mudança superficial. Muitas pessoas, às vezes, elas estão sendo desafiadas a mudarem de vida, exortadas, ou sentem-se no dever, então as pessoas estão mudando, e algumas mudam superficialmente. Olha, eu até que eu bebia, mas agora parei de beber. Outro diz: eu até que eu fumava uma carteira de cigarro por dia, agora estou fumando só meia, né? Então, isso é uma mudança superficial, uma mudança cosmética. É uma mudança de hábito. Você parar de fumar, parar de beber, isso faz bem para a sua saúde, mas isso não quer dizer que seja conversão. Conversão é muito mais do que isto. As pessoas às vezes têm mudanças às vezes, de hábitos. Eu costumava tomar café e comer carne de porco, mas eu descobri na Bíblia que esse negócio não é muito bom, então parei de tomar café e comer carne de porco e camarão e esses frutos do mar, porque a Bíblia diz que não é muito bom. Mas não é isto, conversão é muito mais do que isto. Como também conversão não é a adoção de uma subcultura evangélica. Principalmente quando as pessoas pensam que ser cristão é questão de cabelo, pintura, roupa, vestuário. Então as pessoas de repente mudam o vestuário, mudam alguns hábitos externos, exteriores, palavreado, a linguagem. Assume às vezes uma linguagem do grupo, que um teólogo chamou de linguagem de Canaã. Então você adotou o vocabulário. Isso não é necessariamente conversão. Existe assim algumas gírias, algumas expressões que são comuns no nosso meio. Está na bênção, foi só o poder, né? E outras palavras que nós dizemos, né? É fogo, né? Foi o mover de Deus. Quem está de fora não entende essa linguagem dessa subcultura evangélica. A adoção de uma linguagem, a adoção de hábitos, a adoção de comportamentos dessa subcultura evangélica, por assim dizer, não significa conversão. Mas se conversão não é isso, o que é então conversão? O que é a conversão?
E aqui nós nos valemos do texto bíblico, o segundo texto bíblico que nós lemos lá no livro de Atos. A conversão, ela tem alguns aspectos interessantes. A palavra conversão é a tradução da palavra grega chamada metanoia. Metanoia quer dizer mudança de rumo, mudança de mente. É o voltar-se. Você está indo numa direção e você resolve voltar-se. Você resolve mudar de rumo. Resolve mudar a maneira de pensar, de ver, de sentir, de agir. Isso é mudança de mente. A palavra é tradução da palavra grega metanoia. E ela tem dois aspectos. O aspecto negativo, que envolve a tristeza pelo pecado. Triste pelo pecado. Se entristece pela sua condição. Triste por aquilo que você faz. Triste pela sua incapacidade de fazer o bem. Triste porque você percebe que os seus atos, as suas atitudes não agradam a Deus. Elas são ruins, empobrecem a sua vida. Mas há uma atitude positiva, que é a ação concreta, né? No sentido de voltar-se para Deus. É o abandono, a tristeza, mas uma ação positiva agora de voltar-se para Deus, de abrir-se para Deus. Isto é a compreensão bíblica e que o texto de Atos capítulo 3 nos ajuda a entender melhor. Nós temos 3 dimensões da conversão. A primeira dimensão, no texto de Atos diz, ouvindo eles estas coisas, é a dimensão intelectual. Quando você ouve e entende, ouvindo eles essas coisas, eles foram convencidos da veracidade, da pertinência, do conteúdo, que aquilo faz sentido. Quando ouvimos as coisas e entendemos mentalmente, intelectualmente, que aquilo é verdade, que aquilo faz sentido. Esta é a primeira dimensão. Primeira dimensão da conversão é a compreensão intelectual. É a compreensão da verdade, é o convencimento que aquilo que você está ouvindo é verdade, faz sentido. Mas tem uma dimensão emocional. O texto bíblico diz, compungiu-se-lhes o coração. A palavra compungir significa literalmente derreter, amolecer. Ou seja, é quando o coração é tocado, quando o nosso coração é sensibilizado. É o sentimento de tristeza. Por exemplo, no episódio do filho pródigo, ele está lá longe. E de repente, ele se lembra da casa do pai, é a dimensão intelectual. Quantos trabalhadores na casa do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui padecendo de fome, com vontade de comer a comida desses porcos. E ele sentiu uma profunda tristeza por aquele estado, por aquela condição, e eu estou aqui. Lá tem abundância e eu estou sofrendo. Lá tem fartura e eu aqui passando miséria. E eu aqui sofrendo as consequências das minhas escolhas. Esta é a dimensão emocional, quando a pessoa começa a cair em si e começa a perceber o seu estado e começa a experimentar um sentimento de tristeza. Quando a pessoa começa a perceber que a sua condição é de miserável, e ele começa a identificar-se naquela situação de degradação. Mas há uma terceira dimensão da conversão descrita nesse texto. Ouvindo eles estas coisas,
compungiu-se-lhes o coração e perguntaram: que faremos, pois, irmãos? Que faremos? Esta é a dimensão da vontade. Ou seja, a mente entende, o coração é tocado, e agora a vontade é desafiada a tomar uma atitude. Assim como o filho pródigo, quando ele lembrou-se da casa do pai, quando ele viu a sua situação de miséria, de distanciamento, ele disse: levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi: pai, eu pequei, pai, eu fiz besteira. Trata-me como um dos teus empregados, que é suficiente para mim. Essa decisão, que faremos? E agora, o que eu faço? O que eu preciso fazer? É a decisão, é a ação, diante de uma palavra pregada, diante de um desafio, diante de uma proposta, diante de um convite, diante de um testemunho. Aqui está a descrição da conversão. Esse elemento intelectual, o elemento emocional e a vontade a qual você se compromete, a qual você se levanta para agir, para ir em uma direção, porque você tem consciência e sentiu que se continuar ali, vai dar tudo errado. Agora, por que nós estamos falando tudo isso com relação a discipulado? É porque João Batista, no texto lá de Lucas, João Batista diz: produzir frutos de arrependimento. Ou seja, João Batista estava dizendo: agora produzam frutos da vossa conversão. As pessoas vinham tocadas pela pregação de João Batista e pediam para serem batizadas. E a mensagem de João Batista era precisa. A mensagem de João Batista era: agora produzam frutos. Ou seja, agora na vida de vocês é preciso evidenciar a verdadeira e autêntica e a genuína conversão. Porque se não houver a manifestação genuína, se não houver o fruto, a consequência, o resultado, o produto da conversão, então não houve conversão, porque a conversão deve levar a produzir frutos. Essa é a mensagem de João Batista, essa é a mensagem da Bíblia. E nós temos entendido, portanto, que a conversão tem essas dimensões, e que a conversão sobre todas as coisas, ela precisa produzir, então, frutos de arrependimento. E quais são esses frutos que João Batista lista aqui no texto? O primeiro deles que João Batista está dizendo: dizia às multidões: raça de víboras, quem vos induziu fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós: nós somos filhos de Abraão. Porque eu vos afirmo que Deus pode suscitar destas pedras filhos a Abraão. Em outras palavras, o que João Batista estava dizendo para os seus ouvintes é que uma das coisas que a conversão produz é a dependência da graça de Deus. Ou seja, você abandona toda e qualquer tentativa de ser justo, aceito, de andar diante de Deus com base nas suas boas obras, com base na sua herança religiosa, com base na sua tradição, com base no seu bom comportamento, com base na sua justiça, com base na sua observância da lei. Porque o que João Batista está dizendo para os religiosos da sua época, diz: vocês não se vangloriem pelo fato de vocês terem nos antepassados de vocês Abraão, serem descendentes de Abraão. Isso não adianta nada se o coração de vocês não for mudado e se de vocês não dependerem da graça de Deus. Isso é o fruto do arrependimento. É quando nós rejeitamos toda autoconfiança, toda soberba,
quando nós abandonamos todo o desejo, todo o projeto de agradar e de querer seguir a Jesus com base nos nossos méritos, nós achamos que Deus olha para nós e diz: ô sujeito, esse camarada, gente fina, cabra bom isso aí, né? Esse eu quero entre os meus, venha para cá. Você é gente fina, você é gente boa. Não olho para você, cidadão, né, de uma postura, de uma conduta ilibada, irreprovável. Então, venha, você é dos meus. Há muitas pessoas que pensam assim, há muitas pessoas que na verdade têm essa expectativa de Deus e que fazem as coisas e que realizam as coisas nesta esperança que Deus lhes recompense pela sua boa conduta, que Deus lhes atribua a condição de filhos e filhas de Deus pela sua boa conduta. Era o espírito dos fariseus, dos judeus da época de Jesus, e João Batista está indo realmente tocando o dedo na ferida: deixem de toda soberba, porque aos olhos de Deus ninguém é justo, aos olhos de Deus ninguém é perfeito, aos olhos de Deus ninguém é aceitável, aos olhos de Deus ninguém é puro, ninguém passa no critério de justiça de Deus. Nós somente somos aceitos por Deus por conta da sua graça, da sua misericórdia, porque abraçamos a Cristo, o único que Deus considera justo. E Deus, quando olha para nós, vê em nós não a tua justiça, mas a justiça de Cristo, que é completa e é perfeita. Então o fruto do arrependimento é quando nós passamos a depender da graça, nós não estamos escudados, amparados, nós não nutrimos um santo orgulho pela minha retidão, pela minha bondade, pela minha justiça. Nós não alimentamos esses sentimentos, mesmo que secretamente, no nosso coração, esperando que Deus venha nos recompensar pelas coisas boas que fizemos. É verdade que é útil você praticar o bem, faz bem fazer o bem, mas não confundamos isto com salvação. Salvação é outra história, dependemos única e exclusivamente da graça de Deus. O segundo fruto do arrependimento que João Batista está mencionando aos seus ouvintes, diz: o machado está posto à raiz de toda árvore. A árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Ou seja, o que João Batista diz, que o fruto do arrependimento é que nós somos criados para ser úteis e vivemos como tais. Você foi criado para ser útil. João Batista está lançando um alerta aos seus ouvintes: olhe, o machado já está posto à raiz de toda árvore, e se vocês não produzirem fruto e bom fruto, vão ser cortados. Esta é uma mensagem clara, precisa, que Deus nos criou para utilidade, Deus nos criou com um propósito, Deus nos criou com uma finalidade, e enquanto nós não encontramos a finalidade para a qual Deus nos criou, nós vivemos uma vida inútil. Não importa o que você faça no âmbito da sociedade, da humanidade, enquanto você não estiver servindo a Deus, aos olhos de Deus, você está vivendo uma vida inútil. Não importa quão importante seja a tua posição, a tua profissão, o teu cargo, o teu status social e econômico. A verdadeira utilidade é quando o que você faz e o que você é está debaixo da graça de Deus, da vontade de Deus. Nós somos criados para ser úteis. Deus nos criou com esta finalidade, com este propósito. E João Batista dizendo: olha, o fruto do arrependimento, o fruto de uma vida transformada, o fruto de uma vida verdadeiramente convertida, o fruto de uma vida que foi tocada pela graça de Deus e que agora segue a Jesus, é uma vida útil. E cada um de nós temos a nossa forma, e Deus abre espaço para cada um de nós sermos úteis no seu reino. Cada um à sua maneira, cada um com o seu dom, cada um com o seu chamado, cada um com o seu ministério.
cada um com seu estilo, mas Deus nos chama para sermos e vivermos uma vida útil. Você não pode cantar aquela música daquela banda, a gente somos inúteis. Não serve para o crente. E a terceira coisa que João Batista está dizendo, quer dizer, fruto do arrependimento, é quando ele diz primeiro, às multidões: quem tiver 2 túnicas, reparta. Quem não tiver comida, reparta com quem tiver comida, reparta com quem não tem. Os publicanos, ele disse: não cobreis mais do que é estipulado. Aos soldados romanos ele disse: não maltrateis ninguém, não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo. Em outras palavras, nós poderíamos resumir essas 3 recomendações, ou seja, lembre-se que existe uma outra pessoa ao teu lado. Deixe de olhar só para o teu umbigo, para as tuas necessidades, deixe de ter uma vida egocêntrica, egoísta, voltada apenas para os teus interesses, para as suas conveniências, para as suas preferências, para os seus alvos, para o seu objetivo de vida. Deixe de pensar nisso e veja pessoas que estão ao teu lado, que passam fome, que têm necessidade, pessoas que você precisa ajudar, pessoas que você precisa considerar, pessoas que você precisa respeitar, pessoas que têm carências, pessoas que têm deficiências, debilidades. Olhe para o seu redor. O que João Batista está dizendo, o nosso modo de entender, resumindo isto, é: olhe para o outro. Deixe de concentrar a atenção só em você mesmo, de maneira egoística, de maneira egocêntrica, e perceba que a vida não se resume ao teu mundo, que a vida não se resume ao teu universo, que a vida, o propósito de Deus não se resume à tua história, mas existem outras coisas e outras pessoas que Deus também está trabalhando, e outras pessoas às quais você também precisa conviver, respeitar, trabalhar, ajudar, partilhar, e você precisa se ver também no outro. Essa descoberta do outro. Isso é resultado de conversão. Quando a gente não está concentrado apenas nas nossas necessidades. E há muitos crentes que ainda não entenderam isto. Eles estão só interessados na sua necessidade pessoal, nas suas demandas e expectativas pessoais. Eles ainda não entenderam que a conversão é o desafio para o outro. Você sai de você mesmo. Você esquece de você mesmo e você se volta para as pessoas que estão ao teu redor, e você começa a perceber as pessoas ao teu redor, nas suas necessidades, nas suas demandas, nas oportunidades que elas representam para você servir a Deus, a essas pessoas. Esse sair de nós, esta expressão de maturidade, que você não está interessado apenas nas suas necessidades e objetivos, mas é capaz de ver para além de si, para além de você mesmo. Isso é resultado de conversão, isso é fruto de arrependimento, isso é fruto de conversão. O que ocorre, irmãos, que às vezes há pessoas que passaram muito tempo na igreja, mas ainda não experimentaram a genuína e autêntica conversão. Anos de bancos de igreja não é equivalente à conversão. A conversão é esta resposta pessoal, porque ninguém pode se converter no teu lugar. Ninguém pode tomar essa decisão no teu lugar. Você pode ouvir centenas, milhares de sermões, de apelos, de testemunhos, de hinos, de cânticos. Pode ler a Bíblia muitas vezes, mas se você não tomar esta decisão, que a Bíblia chama de conversão, você é apenas mais um religioso instruído. Está perto, mas o fato de estar perto não significa que chegou. Os quase cristãos. O rei Agripa, diante
da pregação do apóstolo Paulo, quando Paulo fez aquele histórico. O rei Agripa disse: por pouco me persuades. Por pouco, quase. Bateu na trave. Mas quando bate na trave, não é gol. Há muitas pessoas que estão perto. Mas perto não é dentro do reino de Deus. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Arrependei-vos, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Que Deus assim nos convença pela sua palavra e nos ajude a nos ver aos olhos da sua palavra. Amém.